Namastê! Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita que lá vem história, Namastê. A questão da aula de Yoga, né? Eu tenho um yoga que dou aula de yoga e tem um monte de aluno e tem Vata Pitta Kapha para tudo quanto é canto. O que fazer? A resposta mais certa, pelo menos, digamos, teoricamente, porém na prática completamente inviável, a maior parte das vezes, é dar aula para uma pessoa de cada vez. Então, assim, a prática de yoga, para ela ser realmente uma coisa profunda, ela precisa ser personalizada. Não existe aula de yoga nesse sentido aulão. Galera, vamos lá, terça e quinta, não sei o que, etc. Isso existe como uma forma de viabilizar a introdução do yoga no Ocidente. Ok, vale. Mas como uma forma de desenvolvimento aprofundado, não. O que eu já vi um professor fazendo, eu falei, olha, isso de repente é uma meio que solução. Ele era no caso professor de Ashtanga, isso de alguma forma facilita, porque o Ashtanga tem um método que a pessoa meio que aprende, e aí ele dava a aula de Ashtanga, onde ele corrigia pessoa por pessoa, e dava aula para aquele nível que a pessoa estava, enquanto a pessoa estava fazendo a série dela. Então, uma das coisas que eventualmente isso pode ser testado é começar a desenvolver uma série para a pessoa, onde ela vai na prática e ela faz a série dela. Enquanto isso, você está dando a tua aula e de vez em quando você vai lá e observa como é que ela está fazendo, ela faz mais um pouco assim, faz mais um pouco assado. Isso talvez seja uma maneira de você conseguir dar uma aula grande, onde a pessoa que está chegando aprende um básico, e você ao longo do tempo vai criando séries para aquela pessoa para uma determinada finalidade, e a questão das gunas vai ajudar bastante, certo? Mas esse conceito de que você vai dar uma aula certa para todo mundo, em algum grau só é possível com a noção de estações. Se a gente está com uma estação onde o Vata está mais equilibrado, você fazer uma aula anti-Vata, no geral, vai ser benéfico para as pessoas. Pode ser que o cara esteja empitecido, pode ser que a pessoa esteja encafifada. Aí, assim, é importante começar a ensinar as pessoas o que é um Nadi, o que é o Vata, o que é não sei o que, para que ela, na prática dela, possa começar a ser um praticante. E você deixe de ter a, digamos assim, cruel responsabilidade de se achar responsável pela prática da outra pessoa, certo? É claro que o instrutor, ele tem responsabilidade sobre a prática, mas ele não é o responsável pela prática. É uma diferença semântica, assim, parece que não é tão importante, mas de fato quando você entende que o principal responsável pela própria prática é a pessoa e não você, isso tira um peso das costas do instrutor de yoga muito grande. Porque a gente está muito acostumado a essa ideia de yoga como aula de ginástica. Estou falando como grosso modo, certo? E isso muitas vezes machuca muita gente. Quantas pessoas vocês já conheceram que se machucaram fazendo uma prática de yoga? Porque aqui nesse salão, sei lá, digamos que dá para fazer umas 15 pessoas prática ao mesmo tempo. É humanamente impossível você ter atenção plena a 15 pessoas no mesmo tempo e, digamos assim, evitar que a pessoa se machuque. Se ela está fazendo de qualquer forma, ela não entende que ela é a principal responsável pela prática dela, certo? E, assim, a prática do yoga, pelo menos na forma como o Patanjali descreve, começa com a rimsa. Começa com você aprender a não fazer violência, inclusive com seu próprio corpo, certo? Então, não é que o professor de yoga ele pode deixar o aluno ou o praticante fazer qualquer coisa e deixar solto, porque ele é o único responsável, mas é entender que o instrutor ainda tem um papel de correção e não exatamente de guia, sabe? Uma coisa é a pessoa que está segurando a criança na bicicleta, ela meio que ela aprender a andar sozinha, outra coisa é o pai que está querendo segurar a bicicleta para a criança não cair. Tem uma certa diferença, entende? E, a meu ver, pode ser que no início você tenha que botar rodinha, ó, toma o próprio aqui, faz assim, dessa forma. Mas ao longo do tempo você tem que ir tirando as rodinhas para que ela possa, às vezes, cair um pouco, etc e tal, mas você está perto até ela pegar confiança. E uma das formas da gente fazer isso, que é muito mais simples do que o Vata Pitta Kapha, é através das gunas, certo? Porque é fácil você enxergar se aquela pessoa está com atributos de leve ou pesado, ok?
Mas o leve, o Pitta em um certo sentido é leve e o Vata em um certo sentido é leve. Um atributo de leve agravado pode agravar tanto o Vata quanto o Pitta. Se você está nesse nível de dizer se aquilo é um agravamento de Vata ou de Pitta, pode ser que você erre um pouco na mira, porque pode ser que ao mesmo tempo aquele leve esteja desequilibrando o Vata, pode ser que ele não esteja desequilibrando o Pitta, pode ser que ele não esteja desequilibrando os dois. E não é tão simples enxergar assim, mas se você enxergar que aquilo não é um desequilíbrio do leve, é muito mais fácil você cuidar aquilo como digamos assim, o atributo do pesado, independente se você vai entrar em muita questão se aquilo está desequilibrando mais o Vata ou o Pitta da pessoa. Você só vai conseguir realmente ver se aquilo é um Vata ou Pitta se você realmente fizer uma formação de Ayurveda. Para você ter familiaridade com o Vata, Pitta e Kapha de uma forma mais complexa. Porque Vata, Pitta e Kapha não são caixas não comunicáveis. Eles transbordam para um lado e para o outro, e quando ele transborda, você fala, putz, e agora? E não é só um atributo que está em desequilíbrio, entende? Quando você começa a enxergar Vata, Pitta e Kapha, você tem que estar com a tua cabeça pronta para fazer pensamento complexo. Enquanto você está com a tua cabeça para fazer pensamento simples, faz com Agni, que é uma coisa relativamente simples, se você estiver trabalhando como terapeuta Ayurveda, ou faz com Guna, se você estiver trabalhando como instrutor de yoga. Porque ali você vai ter polaridades. Isso que é o bom das polaridades. É porque é A, B, um AB no meio do cinza, mas não é tipo C e D junto, K e F junto, como a gente vai ver nessa tabela, certo? Então, quando a gente está vendo essa questão do Vata, Pitta e Kapha, e quando escrever isso no quadro isso vai ficar um pouco mais evidente, é muito difícil você conseguir enxergar essas coisas separadamente, porque por definição elas não estão separadas. E como é que você faz para chegar um pouquinho mais para lá e acertar um pouquinho mais para cá e evitar errar? Você tem que saber qual é o ponto certo daquela pessoa. E aí você tem que entender um pouco esse sentimento, vamos colocar assim, de Prakriti. Tá? E não é exatamente uma definição com a ideia seguinte, peguei teu pulso, você é Vata Pitta. E daí? So what? Dentro desse Vata Pitta, você pode ter infinitas coisas diferentes. Na medida em que a gente vai estudando de outros, a gente vai vendo que assim, é realmente absurdamente diferente como um Vata Pitta pode ser diferente de um outro Vata Pitta. Certo? Só pelo fato de você mais ou menos ter uma propensão a gerar gases, de vez em quando tua fome fica mais intensa, teu ódio de vez em quando, sei lá, ok, tá ali no Vata Pitta, tá? Mas como aquele Vata se manifesta, através de quais atributos principalmente aquele Vata se manifesta, como aquele Pitta se manifesta, como aquele Kapha se manifesta, aí eu não vou botar um fator complicador que é, ao longo do tempo isso muda, mas por enquanto vamos considerar uma coisa meio estática, sabe? Você está dando aula para aquela pessoa, você conhece ela há 2 meses, a era do Jyotish dela não vai mudar assim drasticamente de uma hora para outra, então dá para a gente considerar mais ou menos um parâmetro básico estático num determinado ponto de tempo. Em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, muitas vezes isso faz um ajuste sutil. Uma coisa que eu aprendi recentemente, bem recentemente, eu acho que não tem nem 2 semanas, isso não é Ayurveda estrito senso, ok? Isso é o Ayurveda sendo olhado a partir do Jyotish. De alguma forma, a prakriti da pessoa muda ao longo das eras. É sutil essa mudança. Não é do tipo, ela vai deixar de ser Pitta, Vata e vai ser Pitta Kapha. Mas em determinadas eras, os atributos daquele Pitta e daquele Vata, daquela pessoa de constituição Pitta Vata, não vai ser o mesmo. Em alguns casos, a pessoa até ganha um pouco mais de Kapha, porque não é que aquela pessoa se mudou a constituição, é que um determinado setor, digamos assim, energético ficou mais ativo. Então, quando a gente tem, isso é só para fechar um pouco esse ponto de que ao longo das eras, a pessoa muda em algum grau essas cores de constituição. Só que é do tipo, tá usando camisa branca ou tá usando camisa laranja. É sutil a diferença, ainda estava mesmo tipo grau de camisa, mas esse tipo de informação, ele, ao longo do tempo, quando você não consegue resolver, e muitas vezes assim, para o yoga falar de gunas é mais fácil. Para o Ayurveda falar de Vata, Pitta e Kapha é mais fácil, porque eles são mais potentes no primeiro momento. Mas depois de um tempo que você ilumina com a lanterna não resolve, você tem que ver por que dentro do laser lá das gunas aquilo não está funcionando, pegando um pouco da terminologia da palestra que a gente falou ontem, certo? Então assim, instrutores de yoga.
cuidado com Vata, Pitta e Kapha, certo? Procurem simplificar a sua vida e trabalhar principalmente dentro do yoga, ou seja, através do conceito de prana, através do conceito de nadis, através do conceito de chakras. Fica firme ali. Aquilo dali é digamos assim, um programa terapêutico tão válido quanto o programa terapêutico do Ayurveda. Quer incorporar o Ayurveda para dentro? Ótimo, vai fazer o teu programa de yoga ganhar bastante versatilidade. Mas você vai incorporar como? Diretamente pelo Vata, Pitta e Kapha? Putz, a chance de você conseguir fazer isso é extremamente baixa. Não é? Porque a chance de você ficar perdida naquelas combinações é praticamente 100% seguro de que você vai ficar insegura. Não sei se é Vata, se é Pitta. Mas parece que o Vata e o Pitta estão desequilibrados. Por que eles não chegam assim? Oi, eu sou um desequilíbrio de Pitta. Muito prazer. Meu Vata e meu Kapha estão tudo certinho, não tem nada errado com eles. Eu só estou com desequilíbrio de Pitta aqui. Por favor, cuide de mim. A chance disso acontecer, acontece isso contigo normalmente na tua prática? Eles vêm assim puro e cristalino, purinho? Não, vem tudo adulterado. Quando você chega, você olha, nossa, tá tudo misturado aqui, o que eu faço? Certo? E o mais interessante é que a gente vai chegar a essa parte dos atributos logo agora para começar a densificar um pouco a nossa conversa. Mas os atributos, eles são coisas que um bebê não, mas uma criança de 5 anos conhece, certo? Então você pode contar yoga para criança, falando de pesado e leve, quente e frio, etc e tal, mas Vata, Pitta e Kapha é um conceito pós-graduado. A gente só deveria se aprofundar mesmo em Vata, Pitta e Kapha quando a gente tivesse muita segurança nas gunas. Porque aí a gente vai conseguir misturar eles, como eles normalmente aparecem misturados, sem ficar, não sei o que eu faço. Eu li no Charaka que eu tinha que cuidar primeiro do Vata antes, mas mesmo assim não tá funcionando. Socorro, não acontece? Acontece torto e direito. E, digamos assim, os gunas, eles são, isso está lá na minha série do Ayurveda BV, os gunas, eles são abecedário. Vata, Pitta e Kapha é gramática, certo? Então, você primeiro é bom aprender a escrever antes de entender como é que as coisas se têm em relação entre elas, certo? Vata, Pitta e Kapha é um conjunto funcional de gunas, certo? E no momento onde você começa a ver que às vezes um Vata, ou um Pitta ou um Kapha desequilibra a partir de uma guna, e nem sempre uma guna do Vata, você corrigindo ele, aquilo vai conseguir que o Vata corrija aquela guna que está em desequilíbrio, você começa a entender como um monte de coisa que você fez que era para dar certo não deu certo. Porque você estava tentando resolver uma dor de cabeça botando um anti-inflamatório no joelho da pessoa. Pode funcionar, mas não necessariamente aquilo está muito bem direcionado para onde tem que ir, certo? Então, sobre essa questão do yoga, vale a pena para uma ou outra pessoa, de vez em quando, você propor uma aula particular para aquela pessoa, onde você vai desenvolver uma série pessoal para aquela pessoa ficar principalmente praticando todo dia. Tá? Eu não sei se vocês trabalham dessa forma, mas eu particularmente acredito que yoga, você só começa a, digamos assim, entender alguma coisa quando você pratica todo dia. Enquanto você está fazendo ginástica, ter skin aqui é ótimo para o teu corpo, a pessoa melhora, tem um monte de melhora. Tá? Não sou contra isso, nem acho que isso não tenha validade. Mas isso é a porta de entrada. Isso não é o ponto final da história. Muitas vezes a pessoa não conseguiria entrar na sala se a porta de entrada não ajudasse. Certo? A gente não deve ser contra esse tipo de metodologia. Mas achar que o yoga é só isso, pô, cara, não é. Sabe, tem mais coisa aí por debaixo que você pode ajudar a pessoa a se aprofundar. Aí você faz uma série para a pessoa que ela vai ficar, sei lá, uns 6 meses com aquilo. Você começa a ter uma prática da clínica do yoga com a finalidade de cuidar daquela pessoa de uma maneira consistente durante um determinado período, até que aquela questão mais ou menos seja resolvida, você possa passar para o próximo, ok? E aí não importa se você vai estar fazendo isso com asana, com pranayama, com mantra, com meditação, com o que for, todas essas coisas vão ser válidas, mas a gente ainda no ocidente entende muito yoga como asana, não é verdade? Via de regra, isso é praticamente melhor. Tá aprendendo a ficar em pé, tá aprendendo a, digamos assim, respirar, tá aprendendo a observar a mente,
está aprendendo coisas muito básicas, né? E isso é bom, porque a base, ela sustenta o edifício em cima. Se você não tiver uma boa base, se você quiser ir direto para o avançado, mas é porque o cara que é o papa do assunto vai chegar aí. A chance de você enfiar o pé pelas mãos é alta também, tá? Então, por que a gente está falando sobre gunas e vata pitta e kapha? Porque muitas vezes as pessoas estudam vata pitta e kapha e depois elas ficam perdidas na aplicação disso. Não é verdade? Muito. Sim. Muito. cursosayurveda@gmail.com. Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê!